Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui do canal Legislação de Elite. Hoje a gente vai mergulhar fundo no Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, parte 3. O foco desse resumo visual é muito claro: ajudar estudantes de concurso público a dominar cada detalhe normativo dessa reta final e entender exatamente qual é a lógica das bancas examinadoras. A nossa agenda de hoje passa por 4 etapas bem dinâmicas: conceitos fundamentais do Estatuto, distinções e regras importantes, aplicação prática e casos, e, por fim, as famosas pegadinhas e números essenciais. Vamos à seção 1. Conceitos fundamentais do Estatuto, entendendo a base legal. Para começar, o que é de fato uma ILPI? A Instituição de Longa Permanência para Idosos é uma entidade de acolhimento, que pode ser pública ou privada. Mas é preciso ter muita atenção a um detalhe que costuma derrubar muitos candidatos bons. A institucionalização é sempre a exceção, nunca a regra, certo? A lei prioriza totalmente a convivência familiar e comunitária. A ILPI só entra em cena naquelas situações bem excepcionais de falta de grupo familiar, casos de abandono ou de absoluta carência de recursos. Guardar a palavra excepcional é garantir pontos preciosos. Avançando, temos o famoso BPC/LOAS. Esse é o benefício de prestação continuada. O grande lance aqui é entender que estamos falando de um benefício puramente assistencial, no valor de um salário mínimo, destinado à pessoa idosa a partir dos 65 anos de idade, que não possui meios de se sustentar. O termo de ouro aqui é assistencial. Isso significa que é um benefício não contributivo. Ou seja, a pessoa não precisa ter pago o INSS a vida toda para ter o direito. É basicamente um mecanismo, uma rede de proteção contra a extrema vulnerabilidade. Entramos na seção 2, distinções e regras importantes, as comparações que sempre caem em prova. Vamos fazer uma comparação direta. De um lado, a educação. A lei impõe o dever de adequar os currículos para incluir conteúdo sobre o processo de envelhecimento e, algo muito atual, a inclusão digital e tecnológica, justamente para garantir a autonomia. Do outro lado, temos cultura, esporte e lazer. Aqui impera a regra da meia entrada, um desconto de pelo menos 50%, além do acesso preferencial. Um detalhe fantástico que as bancas adoram cobrar é que entes locais, como municípios e estados, até podem ampliar esse direito, dando gratuidade total, por exemplo. Mas eles nunca podem reduzir o desconto para menos de 50%. A lei federal funciona como um piso, jamais como um teto. A comparação entre regras de trabalho e concurso público também é um clássico. Nas relações gerais de trabalho, existe uma proibição absoluta de discriminação e de estabelecer limites máximos de idade na contratação. Só que em concursos, a regra de não ter limite etário tem uma exceção, quando a natureza do cargo exigir. Carreiras policiais ou militares são os exemplos mais comuns. Mas o grande pulo do gato aqui, o que mais despenca nas questões de múltipla escolha, é o desempate. Em caso de empate no concurso, o primeiríssimo critério, a regra número 1 a ser avaliada, é a maior idade. E agora, previdência versus assistência social. Misturar esses dois conceitos é um erro fatal. Previdência é estritamente contributiva. Ela preserva o valor real dos benefícios e possui datas bem específicas para reajuste. E um ponto muito importante: a perda da qualidade de segurado não impede a aposentadoria por idade, desde que a carência já esteja cumprida. Já a assistência, como a gente viu no caso do BPC, é não contributiva, exige 65 anos ou mais e tem uma regra de cálculo super especial. Na hora de medir a renda per capita da família, a gente exclui qualquer benefício assistencial ou previdenciário de até um salário mínimo que já tenha sido concedido a outro membro da família. Passando para o direito à moradia. Em programas habitacionais não basta ter boa vontade não. A lei exige requisitos matemáticos e estruturais obrigatórios. Estamos falando de uma reserva mínima de 3% das unidades para pessoas idosas. E não para por aí. Existe a preferência de localização no andar térreo e a obrigatoriedade de acessibilidade arquitetônica total. Muitas questões tentam enganar, dizendo que botar uma rampa no prédio já resolve tudo. Completamente falso. A acessibilidade tem que cobrir o percurso, o edifício, a própria cidade, incluindo equipamentos urbanos, comunitários e ter um financiamento que seja compatível com a renda. Seção 3, aplicação prática e casos. Vamos ver como isso funciona resolvendo cenários de concursos. Imaginem essa situação hipotética que as bancas amam. Em um concurso público, depois de passar por todas as fases, 2 candidatos ficam com exatamente a mesma nota final, rigorosamente empatados. De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, qual é o exato primeiro critério de desempate aplicado pela administração pública? A resposta é direta e implacável: a maior idade.
Esse é o primeiro critério absoluto. Não é quem tem mais filhos, não é a nota em conhecimentos específicos. A literalidade do parágrafo único do artigo 27 estabelece que o candidato mais velho terá a preferência imediata. Esse é um fato simplesmente indispensável para qualquer concurseiro. Vamos para um cenário um pouco mais complexo, mas extremamente comum no direito previdenciário e assistencial. Um idoso completa 65 anos e faz o pedido do BPC/LOAS. Só que a banca informa que o cônjuge que mora na mesma casa já recebe uma pensão no valor de um salário mínimo. A grande pergunta é: a pensão desse cônjuge entra no cálculo e acaba tirando o direito do solicitante por estourar o limite de renda per capita familiar? Para resolver isso de forma clara, basta olhar os dados de forma esquematizada. Os critérios são ter mais de 65 anos e estar em vulnerabilidade. O cenário confirma os 65 anos, mas aponta a pensão do cônjuge. A resolução legal aqui é fantástica. A lei manda excluir do cálculo esse benefício que já foi concedido ao membro da família. Portanto, a pensão não o desqualifica de forma alguma. A renda computada fica zerada, a vulnerabilidade é confirmada e o BPC deve sim ser concedido. Mais uma análise de caso, agora focada naqueles prazos do Estado que caem direto em prova. Um órgão público decide implementar o programa obrigatório de preparação para a aposentadoria de um servidor. No entanto, o programa se inicia apenas 6 meses antes da data prevista para a inatividade. A questão exige saber: essa janela de tempo cumpre a determinação do Estatuto? Incorreto! A lei é super taxativa ao estipular esse período mínimo. A preparação tem que acontecer com uma antecedência mínima de 1 ano. Bancas examinadoras adoram brincar com essas linhas do tempo, trocando 1 ano por 6 meses ou 2 anos só para criar distrações. A precisão técnica aqui não permite erro. E agora a nossa seção 4, pegadinhas e números essenciais. É o sprint final para a prova. O primeiro número mágico é 50%. Esse número representa a meia entrada. A regra diz pelo menos 50% de desconto para eventos culturais, esportivos e de lazer. É aquele piso inegociável protegido fortemente pela lei federal. O segundo dígito vital é o 3%. 3% é a reserva mínima absoluta de unidades em programas habitacionais. É bom focar nisso. Não é 5%, não é 10%. São exatos 3%, com a preferência sempre por andares estéreos. O número 1. 1 ano, na verdade. Esse é o tempo de antecedência mínima obrigatória que o poder público ou os empregadores precisam respeitar para iniciar o programa de preparação para a aposentadoria dos trabalhadores. E o número 65. 65 anos é a idade exata de corte para que o idoso em situação de vulnerabilidade possa requerer o benefício assistencial BPC/LOAS. Muito cuidado para não confundir com outras idades de proteção geral que o Estatuto traz. O BPC exige especificamente os 65 anos. 70%. Esse é o limite, o teto máximo de coparticipação. Se um idoso reside em uma ILPI de caráter filantrópico e possui algum benefício, a instituição só pode cobrar, no máximo, 70% desse valor para custeio. Se cobrar 1 centavo a mais, já é violação clara da lei. Para fechar aquelas armadilhas clássicas, temos estas 3 regrinhas essenciais. Primeira, toda ILPI precisa de identificação externa visível. A falta de uma simples placa é infração e pode causar até interdição do local. Segunda, quem dirige uma ILPI é totalmente proibido de atuar como representante legal ou curador dos idosos abrigados. Isso evita um conflito de interesses financeiros gigante. E a terceira, a data base para reajuste e pagamento de atrasados por culpa do INSS é fixada sempre no dia 1º de maio. E tudo isso nos leva a uma reflexão bem poderosa. A verdadeira maestria da lei não é apenas a memorização, mas compreender como ela protege a vulnerabilidade na prática. Quando a gente entende que cada prazo, cada porcentagem e cada regra do Estatuto do Idoso existe para blindar quem está mais suscetível, as peças desse gigantesco quebra-cabeça normativo se encaixam naturalmente. Esta foi a análise estruturada da parte 3 do Estatuto. Fica aqui o desejo de uma excelente rotina de estudos, foco total na preparação e muito sucesso na conquista do tão sonhado cargo público. Até a próxima análise.